falar de família? Hoje é um culto da família. Amém? Se alguém tiver dificuldade, levanta a mão. Amém? Que eu vou pedir a alguns dos que estão aí embaixo para que possam te ajudar. Eu quero que todos façam o acompanhamento da palavra, que é de suma e grande importância. Como sempre eu prego, contextualizando tudo, para que a gente venha ter um entendimento. Ontem nós falamos do filho, hoje nós vamos falar do pai. Ontem eu preguei sobre a desobediência lá em 1 Reis de Salomão, onde ele se casou com 700 princesas. E expliquei aqui, não só pelo fato de ele se prostituir e adorar outros deuses, mas também para adquirir reinos, fundos monetários, para ficar mais rico. Por isso que ele casou com 700 princesas. E não obstante a isso, se prostituiu mais ainda, casando-se, envolvendo-se com 300 concubinas. E adorou amonitas, edomitas, sunamitas, e adorou Moloque, outros demônios intitulados como deuses. E até no final da sua trajetória, permitiu-se acender incensos e queimar incenso de frente a Jerusalém a esses deuses. Ou seja, se perverteu completamente. O homem que no capítulo 6 de Reis, ele vem com uma trajetória fantástica, fazendo um templo que levou 7 anos, não pela falta de fundos financeiros, porque ele era bastante rico, herdou de Davi, teu pai, mas porque ele quis fazer algo perfeito aos olhos de Deus, a ponto de fazer de pedra, madeira polida e posteriormente de ouro maciço. Alguns historiadores chegam a dizer que tinham 6 degraus fora do templo e que cada um desses degraus era completamente revestido de ouro. E quando descia de Jericó para Jerusalém, resplandecia-se de uma forma intensa. Alguns chegavam a dizer que disputava com a luz do sol, o clarão, o brilho que era, louvado seja Deus, liberado pelo templo que intitula ou que leva seu nome, Templo de Salomão. Mas, no meio do percurso, ele fez o que era mal aos olhos de Deus e se perdeu completamente. Vamos falar hoje um pouco sobre seu pai, Davi, em nome de Jesus. E não obstante a isso, a família, que é um assunto subordinado. Quando eu digo que nós vamos tratar de um assunto pertinente, por quê? Quando a gente pega todo o conteúdo bíblico, nós vamos ver que no início da criação de Deus em relação à família, tem Adão e Eva, um filho, e acontece o primeiro homicídio na terra. Onde acontece? No seio familiar. Caim mata Abel. De repente vem Abraão e vai, e por desobediência, Deus tinha prometido dentro da Mesopotâmia algo a ele, que ele seria pai de grande nação, e não obstante a isso, tempos depois Deus prometeu que ele também teria um filho biológico, mas ele, por não esperar, alugou uma barriga de Agar, e ali também teve filho com aquela mulher com o nome Ismael, do qual ele teve o desprazer de desconstruir a família, porque teve que pôr aquele menino para fora. Isaac, quando nasceu, Sara mandou que ele pusesse aquela criança para fora. Não obstante a isso, Isaac tem 2 filhos, não é isso? Com Rebeca. Como é o nome dos filhos de Isaac? Jacó e Esaú. O que acontece com eles dois? Olha o contraste, olha o retrato da família em que nós hoje somos herdeiros, ou somos, em nome de Jesus, de uma geração de que veio completamente desorganizada a família. Esaú, ele expulsa Jacó da sua casa, porque as mães, ou a mãe, os pais, não souberam administrar a tua casa e ordenar os teus filhos naquilo que se foi feito. Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Isaac. De repente Jacó vai e tem 12 filhos. E entre a família de Jacó, José é vendido pelos próprios irmãos. E o que nós vimos na família daí por diante são coisas horrendas. Então não pense que a sua família é a ovelha negra da terra, porque desde a criação da família que acontecem esses desastres físico, espiritual, emocional, psicológico dentro da família de Deus. Então, se nós fazemos parte dessa família, temos que aceitar o filho que nós temos,
a esposa que temos, e vocês, os maridos que você tem. Rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Um homem que, segundo a palavra de Deus, por intermédio de Isaías, já na beira da morte, adquiriu a esperança de ter mais 15 anos de vida. Mas quem foi o filho de rei Ezequias? Junto com Acabe, o pior rei em Israel, chamado Manassés. Uma desgraça para Israel, o filho do rei Ezequias. Então nós não estamos sendo aqui taxado como ovelha negra do mundo com nossas famílias. Então, o tema dessa pregação de hoje é: aonde está a tua família? Ponha o teu coração dentro da tua casa, zele pela tua família, considere o primeiro ministério da tua vida dentro da tua casa. Amém? Vamos entender um pouco segundo a luz da palavra. 1 Samuel, capítulo de número 30. Quem achou, dá glória a Deus. Quem achou, dá aleluia. Versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag, tinha atacado a Ziclag e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Deixa a Bíblia aberta, que nós vamos ler depois mais 3 versículos desse mesmo capítulo. Mas eu quero voltar um pouco o tempo. Amados, Davi, na idade entre 12, 13 e 14 anos, quando Deus ele se esgotou sua paciência do rei Saul, ele manda o profeta Samuel descer até Belém, a casa de Davi, filho de Jessé, porque lá ele tinha no coração de consagrar um entre os filhos de Jessé a rei. E de repente essa consagração acontece. Os filhos de Jessé se decepcionam pela forma da qual eles exerciam naquela época, eram homens de guerra, e muito mais valoroso na forma física do que o próprio Davi, que era um simples pastor de ovelha. E no decorrer dos dias, após a consagração, óbvio que ele não fora logo sentar no trono, passaram-se alguns anos, alguns historiadores chegam a dizer que entre 12 e 13 anos, o pai dele chega e diz a ele: Davi, vai lá no arraial de guerra, leva um pão para os seus irmãos, leva uma comida para o rei, e traz-me notícia como é que está se caminhando a guerra. Quando Davi chega lá, soube-se pela boca de alguns soldados que durante 40 dias o povo estava sendo tido como chacota, porque um entre os filisteus se levantou contra os israelitas e desafiava pela sua forma robusta de ser, por muito grande e forte, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Um homem conhecido como Golias.
E Golias desafiava o povo todos os dias. E Davi soube que quem vencesse Golias, entre os presentes que o rei daria, era a mão de sua filha para casar. Eu já preguei sobre isso aqui, porque Deus não faz nada errado. Davi jamais poderia sentar no trono, porque Saul era da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. Então, obviamente, quem era o sucessor de Davi teria que ser seu filho ou neto. Mas Deus faz as coisas tão bem feitas que após a morte de Saul, de seu filho e seu neto, quem ficou para herdar o trono? Davi, no lugar dele, porque Davi era genro de Saul. Mas o que aconteceu foi que Saul criou um ódio terrível pelo seu genro, a ponto de persegui-lo, e Davi foi procurar asilo político na terra dos filisteus. E o rei Aquis achou graça aos olhos de Davi, mas porém os príncipes dali dos filisteus, quando eles iam à peleja contra os israelitas, ele disse: por que esse homem vai conosco? Porque eles conheciam a vida de Davi e sabia que Davi era um grande guerreiro e que Davi era um entre os homens de Israel. E vai que no meio do caminho, quem sabe ele se rebele contra nós e nos mate, ele e seus homens. Então o que aconteceu é que Davi fora expulso com os seus homens da terra dos filisteus, porque Aquis até gostava de Davi, mas o povo ficou meio que preocupado com a situação. Está lá no capítulo 29, que poderia acontecer. O que acontece é que Davi teve que voltar para a sua terra, aonde estavam suas mulheres, aonde estavam as mulheres dos seus homens e aonde estavam as pessoas que faziam parte do seu convívio. Só que quando ele chega lá, a terra estava devastada, tudo queimado, e Davi viu a sua família ser completamente destruída. Aonde está a sua família? Porque Davi deixou a sua família por um asilo político, por perseguição do rei Saul. Mas aonde você for, olhe para essa varoa que está do seu lado, irmã, parente seu que tiver aí, olhe para ele. Aonde você for, você tem que levar essa joia preciosa que faz parte da sua vida. Então Davi volta para Ziclag. Eu vou ler só o versículo de número, eu vou ler o contexto para que vocês entendam. Eu vou ler todo. 29, diz assim: e ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o puseste e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia esse guardar o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi a quem uns a outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aqui chamou Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que tua entrada e tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim viesse até o dia de hoje. Porém aos filhos dos príncipes não agrada. Então ele volta para sua terra natal, e aí é onde nós vamos ver Deus se manifestar na vida do homem. Ou seja, você como marido, como pai,
você tem que entender uma coisa: Jesus, a palavra nos constitui, ou cada um de nós, como cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aí eu te pergunto, homens que fazem parte desse ministério e que estão nos assistindo, qual foi a intenção e a forma que Jesus se colocou como o pai da igreja, como cabeça da igreja, com amor de uma maneira tal que deu a tua própria vida por amor à família da qual foi constituída por Deus, que somos eu e vocês, filho do Deus vivo. Então é com amor, Pai, que você tem que tratar a tua casa, é com amor que você tem que tratar a tua esposa, é com amor que você tem que tratar os teus bens e principalmente os teus filhos, que são os nossos bens maiores. Então respeite, preserve, guarde com todo o teu coração aquilo que Deus te deu por herança. Então no capítulo número 30, versículos 1 a 3, nós vamos ver o cal estabelecido. Eu vou ler de novo para contextualizar, para que nós entendamos que às vezes acontecem algumas coisas na vida de famílias, de homens e mulheres que dizem ser de Deus e de repente perde as estribeiras e entra no calabouço e não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja. Muitas vezes abandona a família, abandona o ministério e abandona o curso da sua vida que Deus projetou. Mas não é assim. Davi vai nos ensinar como ser homens de Deus e pais de família, tendo responsabilidade secular, mas tendo espiritualidade celestial, porque o cal se estabeleceu, porque quando ele volta, e os homens que voltaram com ele, eles esperavam encontrar suas mulheres com os filhos, com tudo direitinho, arrumado, mas o que acontece quando ele chega, está tudo queimado, tudo destruído. E agora? O que fazer quando o caos entra na tua casa, entra no seio da sua família? O que fazer quando seus filhos entram nas drogas? O que fazer quando sua mulher entra no mundo da fofoca ou da prostituição? O que fazer quando seu marido entra no mundo da criminalidade ou da bebedeira ou da prostituição? O que fazer quando esse mal se instalar dentro da tua casa? Vai pegar uma arma como muitos que tem aí, dar um tiro na cabeça? Tomar chumbinho, um veneno para acabar com tudo? Ou vão ser homem, vão se vestir do Espírito Santo e vão dizer: se essa guerra está diante de mim, eu tenho certeza de uma coisa, minha ela não é, porque o Deus que me chamou, Ele garante a minha batalha e vencerá a minha guerra. Versículo 1 a 3. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha enviado o sul, a Ziclag tinha atacado a Ziclag, tinha queimado a fogo e tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como escravos. E agora? O que é que o crente faz? Nessa geração, a primeira atitude é sair da igreja. Nessa geração, a primeira atitude é negligenciar aquilo que se aprendeu. Nessa geração, a primeira atitude é dizer: eu sou crente, mas eu sou homem. Eu sou crente, mas eu sou mulher. Não levo o desaforo para casa. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, porque a palavra me ensina que não sou eu que guerreio mais as minhas guerras, mas é aquele que vive e reina eternamente. Por isso que em João 3, Jesus chama Nicodemos e diz: todo o teu conhecimento para mim é anátema. 613 leis, artigo por artigo, você conhece, mas você só não sabe de uma coisa: você precisa me conhecer, para que você seja batizado com meu Espírito e seja encontrado em outra esfera, não nessa terrena, mas na esfera celestial. Então você é crente de que forma? Porque o mal estava instalado. Olha a atitude de quem conhece a Deus.
Eu não digo nem de quem adora. Olha a atitude de quem sabe quem é o Deus que lhe serve. O problema estava de uma forma tão crucial que eles choraram copiosamente. Olha o que diz o versículo de número 4. O desespero de um pai. O desespero de um pai de família. Eu já tive um filho assassinado. Peguei ele de cima da pedra do hospital, pus dentro de um caixão e sei a dor, sei mensurar essa dor. Sei que dor é essa, 18 anos, você pegar um filho, morrer precocemente e ter que pegar ele de cima da pedra e pôr dentro do caixão. Aí eu vejo cada crentinho, cada um pior do que o outro. Qualquer coisa se aparta da presença de Jesus. Aí não teve aquele encontro que Nicodemos teve com Jesus. Tu precisa nascer de novo. Olha o que diz o versículo 4. Esse é o momento que devemos ter, porque nós somos seres humanos e temos que respeitar esse momento. Eu passei a minha dor durante a noite na morte do meu filho, mas o choro dura uma noite e meu Jesus vive eternamente, porque Ele é a minha alegria do amanhã. Versículo de número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Normal, lamentar pelo fato horrendo ocorrido. Quando ele chegou lá, viu a casa queimada, viu tudo queimado, o que é que ele imaginou? Minha mulher está sendo estuprada, minhas filhas estão sendo violentadas, meus filhos estão sendo mantidos como escravos, e agora? O que é que está acontecendo por lá? O que é que podia acontecer com Davi naquele dia, que não pode acontecer com você? Me diga o que é que podia. Não há mal que não possa piorar, né? Tem gente que diz assim: rapaz, parece que hoje eu acordei de cabeça para baixo, porque só está acontecendo coisas ruins. Olha o versículo de número 5 e 6. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Poxa, pode ficar pior? Pode. Ah, pastor, por que está acontecendo, irmão? Eu perdi o emprego, meu filho está nas drogas, meu marido está com outra mulher, minha mulher está com outro marido. O que foi, fulano? Ah, não, porque tem fulano que estão se levantando contra mim. E versículo 6 diz assim, ó: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Pronto, trazer para os dias de hoje. Davi levou quase 600 homens, não sei, com ele. Chega lá, os homens chegam para ele e dizem assim: rapaz, por causa de mim, por causa de você, que minha mulher está lá como escrava, e sei lá se ela está viva. Por causa de você, começou aquela aglomeração, começaram a pegar pedra. Vamos matar ele, vamos apedrejar ele. Davi não forçou ninguém aí na terra dos filisteus. Quando ele foi, eles foram porque eles temiam e respeitavam a Davi como um rei e como um servo do grande Deus. E de repente, quando ele volta, o mal já está instalado. Para piorar a situação, querem apedrejá-lo. Você está preparado para isso, crente? Está preparado para tirar a roupa podre que havia sobre sua vida e vestir novas vestes? E aceitar como Estevão as pedrejadas, as calúnias, as palavras difamatórias que vêm dia a dia contra a sua vida? Pessoa que você ajuda e depois você está sabendo por trás que está te esculhambando. Todos eles vão pagar o preço, isso é fato. Que não há mal que não se revele e que não seja operado por Deus com justiça na vida de cada um deles, porque senão ele é mentiroso, ele mentira daqui agora. Porque ele diz: ai daquele que mexa com a menina dos meus olhos, e é daquele que mexa com um dos meus ungidos. Se não, saio daqui. Se tu não me defender, nem adianta, que eu não quero nem pregar mais. Quantas vezes você ajuda uma pessoa, você trata a pessoa com maior carinho, maior desprezo, ajuda em todas as áreas, de repente, quando você sabe daquela pessoa, é que ela está te esculhambando por trás, te difamando, caluniando, tentando destruir a tua vida e teu ministério, porque esqueceu. Quem bate sempre esquece. Quem bate sempre esquece.
Mas eu quero te dizer uma coisa: quem apanha lembra. Jesus apanhou, Jesus foi crucificado e morto, mas até hoje ele lembra, porque ele foi morto por causa de mim, de você, e disso ele não abriu mão. Não há mal que não possa ficar pior. E agora? Ele disse: e agora? E agora eu vou consultar o meu Deus, porque não foi eu que pedi para ser consagrado a rei. Não foi por minha vontade que Saul está me perseguindo e eu fui para a terra dos filisteus. Aquis gostou de mim. Não foi por mim que eu fiquei lá durante anos, mas por tudo que ele fez na minha vida. Então eu vou ter que ir ao dono da guerra. Quando os homens oprimiram ele, começaram a interrogá-lo e tentaram matar, Davi se fortaleceu. Olha o que está dizendo, parte B do versículo 6. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quando acontecem essas coisas com você, se fortalece com quem? Ah, pastor, me fortaleço no meu braço, na minha língua. Eu esqueço que eu sou crente e mando tomar logo naquele lugar, sabe, pastor? Eu esqueço que eu sou crente. Se vier mais para perto, se tiver com 1 metro de distância, se eu puder dar um murro, eu dou. Se não, pastor, se eu tiver com arma, se eu tiver com facão, se eu tiver com pau, pastor, se eu tiver com uma pedra, eu dou uma pedrada nele, como os homens queriam dar em Davi. Mas eu não como reggae. Davi era um grande guerreiro. Davi podia usar a sua artimanha de espadachim, de um grande guerreiro. Ele podia até morrer, mas ele ia matar muitos daqueles homens, porque ele era hábil na arte da guerra. Mas eu imagino naquele momento, sabe? Calma vocês, calma. Vocês não foram comigo, e nem eu fui com vocês pela minha vontade. Foi Deus que nos conduziu. E se Deus abriu esse buraco, se Deus abriu essa cratera, Ele vai se encarregar de fechar. E eu vou dizer mais a vocês: se não tem ninguém morto aqui, estou só parafraseando, é porque eles levaram cativo pela permissão de Deus. E digo mais a vocês: estão todos guardados debaixo das asas do grande eu sou. Acreditem em Deus, porque a última palavra sempre vem dele. Quem crê, me segue. Aí no versículo 7, ele não se desespera como muitos se desesperam na primeira batalha. Disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Amileque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abitar trouxe a estola a Davi. Pronto, estou preparado para a guerra. Só que agora não é guerra com espada, só que agora não é guerra com escudo, só que agora não é guerra com flecha, não é guerra com lança. Traz a minha estola sacerdotal, que agora eu vou brigar como homem de Deus. E ao Deus que eu sirvo, Ele colocará anjos para guerrear esta batalha. Mas eu quero que vocês venham comigo, só para vocês verem que Deus eu sirvo. Então versículo 8, ele disse: Senhor, consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei a esta tropa. Olha que intenção Davi tem, ou seja, o homem e a mulher de Deus, quando serve verdadeiramente a Deus, para onde quer que vá, para que luta for ele lutar, ou batalha for batalhar, tem que se apresentar a Deus. Não vai aleatoriamente, não vai de qualquer forma, consulta a Deus. Ele disse assim, ó: perseguirei eu esta tropa e eu alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo você vai libertar. O que é que está preso em sua vida, que precisa ser liberto? Entre você e seus familiares. Ah, seus filhos estão na droga? Creia, as drogas não são mais poderosas do que o poder que há em nosso Deus Todo-Poderoso. O que é que está amarrando a tua casa, amarrando a tua família? Olha o que Davi fez. Partiu, versículo 9. Pois Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bersó, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam. Tem pessoas que andam com vocês, mas vão se cansar rápido.
Porque a sua trajetória é grande. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que ele ou ela imaginava, andando com você, pensando que a sua história era semelhante à dele. A sua história nunca é igual de alguém que está dentro da igreja com você, ou em qualquer ministério que você vá visitar. Porque o que Deus tem para um não é a mesma coisa que ele tem para outros. Então, de 600 homens, 200 ficaram no meio do caminho, porque não conseguiram ir com Davi. Mas ainda assim, Davi não desistiu. Poderia desistir, pois só tem 600. Eu não sei a quantidade de homens que invadiram aqui, a Ziclag. Como é que eu vou para lá com 400 homens? Sabe o que acontece no dia de hoje? Tem crente perguntando demais e agindo de menos. O tempo todo vai consultar irmão, vai consultar irmã, obreiro, obreira, missionária, pastoras, pastores, e esquece de consultar aquele que tem a resposta exata. Em vez de o crente perguntar conselho a todo mundo, sai dessa. Sai dessa. Você tem um Deus todo poderoso que diz a palavra de Deus que a terra é como escabelo, tapete aos seus pés. Aí fica perguntando, não, porque aquele homem é um homem de Deus, porque aquela mulher é uma mulher de Deus, porque eu tenho que ir. Eu vejo pessoas idolatrando tantas pessoas que são babacas. Babacas. É o grande homem de Deus, e daí? Quem foi que constituiu ele, se ele for ou ela grande homem ou mulher de Deus? Quem é muito maior do que ele? Se eu puder ir ao majoritário, ao presidente majoritário da igreja, da empresa, ao dono, eu vou a gerente, rapaz. Eu vou a gerente. Quem colocou o gerente na empresa não foi o dono? Então eu vou logo ao dono. Aí eu fico conversando com um. Patrícia, vem cá. É a hora que vem no meu marido. E tem crente que, além de ser negligentes, são preguiçosos. Olha aqui por essa causa aqui, porque já tem anos que vai ter como uma formiga, rebanho de preguiçoso. Davi tinha chegado de uma viagem extensa, cansado, a ponto de 200 homens não conseguirem ir com ele. Mas o objetivo dele, era muito maior do que a sua força física. E quem estava com ele sustentava a ida e sustentaria a volta dele. Sabe o que está faltando hoje? A gente colocar Deus no lugar que Ele deve estar em nossas vidas. Alguém sabe onde é? Oi, alguém respondeu aí. É de onde procede todos os nossos sentimentos. Coloque Ele no teu coração e veja o que Ele pode fazer pela sua vida. Agora ande com Ele com fidelidade, com sinceridade e com capacidade. Sabe o que aconteceu com Davi? Depois eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Lê comigo aí no versículo 18 até o 20, para nós finalizarmos. Deus resgata a sua família nesta noite, se você tomar a decisão de servir a Ele em espírito e em verdade. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu marido e dos seus filhos. Se Deus colocou em suas vidas, lutem por eles. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também o despojo de tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-nas ainda do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Deus está dizendo nesta noite: se você crê, eu vou resgatar tudo aquilo que tiraram de você. Eu não sei quantos anos o diabo te atrapalhou, te atrasou. Eu não sei quanto tempo o diabo tem impedido a sua trajetória. Mas se crer em Deus, verás o milagre dele, tanto você como toda a tua casa. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu projeto, não abra mão do seu ministério, não abra mão do seu sucesso. Não depende de Deus, porque Davi não ficou em Ziclag, mas ele teve que ir atrás.
onde os homens estavam. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Vai orar. Ele foi para a batalha. Qual é a tua batalha hoje? Não precisa você enfrentar guerreiros, flecheiros, espadachins, mas você está hoje enfrentando hostes espirituais da maldade. Então quais são as suas armas? Oração, jejum. Então entra na batalha hoje de madrugada, abre um jejum em nome de Jesus, apresenta a tua vida a Ele em oração. Esquece esse demônio que tem causado até problema de torcicolo com crianças, porque estamos viciados nessa porcaria, estamos perdendo o prazer e a disposição de colocarmos de joelho, porque o joelho cansa, as costas cansam, mas ficar sentado mais de 3, 4 horas de relógio, com o pescoço em uma só posição, isso não cansa, porque é prazeroso para a tua carne e traz uma higiene, louvado seja Deus, imunda para a tua carne, mas aquilo que te traz a esperança é adorar a Ele em espírito e em verdade. Volta-te novamente para o Senhor, para que Ele volte para você. Demônio tecnológico. Satanás, ele é astuto demais, fácil, dinâmico e objetivo. Estou aqui, ó. A gente viaja ao mundo. Tudo de ruim passa-se por dentro de uma caixinha como essa. Prostituição, violência, roubos, latrocínios, vendas de entorpecentes, vendas de carros roubados, encomendas para a morte de pessoas, filmagem de morte de pessoas, filmagem de desastres ecológicos, naturais, sobrenaturais. Aí quando nós nos pegamos vendo certos tipos de violência, o que preenche o nosso coração, ou do que preenche o nosso coração com essas visualizações, a não ser de ódio e de instintos negativos? 4 níveis: físico, emocional, intelectual e espiritual. 4 níveis de vida do homem. 5, somos munidos de 5: tato, paladar, visão, audição. Tato, paladar, visão, audição e olfato. Obrigado. Somos munidos de 5 desses elementos. Aonde é que você está deixando Deus trabalhar? Os 4 níveis de vida. No lado espiritual de Jaboque, no Val de Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo. Ou você está deixando trabalhar no lado emocional de Raquel, ou no lado físico com Lia, ou no lado intelectual com as malhadas, que Jacó ali adquiriu uma capacidade intelectual de conseguir e conquistar muito mais recursos. Aonde é que vai te trazer mais prazer? Eu não falo prazer momentâneo, ou prazer que dure alguns tempos, ou alguns anos. Eu falo de um prazer duradouro, um prazer aonde vai ultrapassar o limite do tempo. É um prazer da eternidade. Mas a gente, sabe, estamos hoje na igreja tão céticos, que até ouvimos aqui, até guardamos por alguns momentos, mas quando sai dali para lá, chegou uma mensagem, tira você completamente do foco. Se tem uma coisa que Lúcifer sabe fazer, é trabalhar para levar almas para o inferno. E se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é dar legalidade a Satanás para ele levar a nossa alma para o inferno. Então tem que abrir os olhos, igreja. Davi, ele teve uma atitude diferente e ganhou a família dele. E ganhou, foi lá e buscou, resgatou da mão dos inimigos. Quantos de vocês têm familiares de vocês que estão nas drogas e vocês não têm ido lá buscar? Na prostituição, no mundo da imundície. Ah, deixa lá porque você é egoísta, pensa na salvação só para você. Ah, pastor, já fiz. Você não fez nada, meu amigo. Eu garanto que se você fizesse como Davi fez, Deus livrava-os da mão do diabo.
Então lute pela sua família. Como eu disse, que eu coloquei o título dessa pregação: aonde está a tua família? Enquanto você está aí sentado, onde está tua mãe? Onde está teu pai? Onde estão os teus irmãos? As tuas irmãs? Onde está o seu marido? Onde está a tua esposa? Estão bem com Deus? Para que você esteja aqui com a consciência tranquila? Ou você está pensando só em você, achando que Deus está se agradando disso? Então busque o Senhor quando se pode achar, invoque Ele quando está perto, não só para você, mas para todos os teus entes queridos que necessitam da presença de Deus. Davi tomou uma atitude e disse: não, eu não vou resgatar só minhas esposas, mas eu vou resgatar as esposas e nem só os meus filhos, mas eu vou resgatar as minhas esposas e os meus filhos, assim como eu vou resgatar de cada um de vocês. Quem vai comigo? Vamos embora. Está na hora de a gente mudar esse conceito de crente, de adorador. Igreja, não sou eu, é a palavra que fala. Deus não ama quem adora a dois senhores. Enquanto estamos aqui, adoramos a Ele, mas quando saímos, sabe lá o que fazemos? O homem não sabe, mas o Filho do homem sabe de todas as coisas. Então a gente tem que começar a colocar nossa mente em um plano maior. Nós estamos vivendo numa fase crescente em relação à vida. Você já viu quando a gente vai ficando velho? Você já viu um bocado de velho voltar a ficar menino? Já viu a atitude de velhos? Tem uma atitude de criança, se caga, se mija, né? Começa a ficar lerdo, ou seja, volta a ser criança. Há um regresso, não há uma evolução, há um regresso. E nós temos que entender uma coisa: nós vamos regressar para a casa do nosso grande eu sou, se fizermos a nossa tarefa de casa bem feita. Então, lute não só por você, lute pela sua família. Aquele que você esqueceu porque talvez te tratou mal, aquela que você esqueceu porque talvez diga assim: vá cuidar de sua vida. Volta um pouco assim, diga assim: poxa, qual foi a vida de Cristo? A minha vida, enquanto eu estava nas drogas, na prostituição, na bebedeira, na imundície. Então você diga a essa pessoa: eu vou cuidar da minha vida, só que eu quero te dizer uma coisa: você faz parte da minha vida e eu vou lutar, você querendo ou não, pela sua vida, porque assim me ensinou o meu Senhor. Não seja um crente egoísta, ou melhor dizendo, egocêntrico, que só pensa daqui para baixo. Mas lute pela sua família, lute por aquele, rabugento, por aquele nojento, por aquele implicante. Lute por aquele que você diz assim: pastor, já fui lá 100 vezes, vá 101. Pastor, já fui lá 1000 vezes, vá 1001. Pastor, já fui lá dezenas de vezes, vá centenas de vezes. Mas não desista, porque Jesus, Ele teve várias oportunidades para desistir de nós e Ele não desistiu. Pilatos, Caifás, Herodes, quando chegava de frente a Ele: aí rapaz, tu está dizendo que é filho de Deus? Tu não quer voltar com esse plano não, rapaz? Para que a gente te liberte? Você está dizendo que você é rei de Judá, de Israel? Você é o rei dos hebreus? Vocês não estão dizendo? Porque Ele sabia que nós necessitaríamos disso, como necessitamos hoje. Então faça o mesmo. O apóstolo Paulo nos deixa um ensino fabuloso. 1 Coríntios capítulo 13. Tem crente aqui que sai para pregar. Eu vejo um bocado aí, se veste todo em paletó, sai todo bonitinho para pregar. Chega na igreja, enche de sermão, aí chama um e outro. E aí, meu irmão, vai ver a casa, vai ver como é que está o filho, vai ver como é que está a esposa. Do que adianta? Aí o apóstolo Paulo diz:
ainda que você tiver o poder de transportar a montanha e não tiver amor, aí lá em Timóteo ele fala, aquele, se não me fala em memória com isso, ele fala, aquele que não tem amor pelos teus, como é que vai ter amor pela obra de Deus? Sabe como é que eu considero isso? Obra de engano. Se esse camarada, se essa camarada não consegue amar o filho, a filha, a esposa e o marido, ele não te ama. Ele não te ama. É conhecido como obra enganosa. O primeiro ministério meu está dentro da minha casa. Se eu não conseguir fazer um ministério de evolução espiritual dentro da minha casa, pode esquecer de Jesus, igreja. Esquece esse ministério que não te cabe. Você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom pai, você tem que ser um excelente marido, você tem que ser uma excelente edificadora, esposa, para daí então você começar a meter mão no arado de Deus. Não vai de qualquer jeito não. Não vai de qualquer, por isso que as pessoas dizem, pastor, o senhor empata o ministério dos outros. Não, meu filho, eu não te quero botar no arado, você todo desenquadrado, porque eu sei que você vai voltar todo quebrado. Como é que está a tua casa, filho? Como é que está sua esposa? Como é que está seu filho? Como é que está seu marido, filha? Ah, mas eu quero fazer a obra. Faça primeiro o dever de casa. Ah, pastor, mas você não fez tudo ainda não, filhinho. Porque se você fizesse tudo o que Deus te ensina, o seu já estava nas mãos de Deus. Então não adianta fazer obra na rua se você não consegue fazer dentro de casa. Como é que você vai converter uma única pessoa dentro de sua casa ou duas? Se você não consegue, vai converter centenas na rua? Esquece, mano. Esquece. Esquece. O primeiro ministério da gente é dentro da nossa casa. Olha o que aconteceu com Davi. Saiu tudo bem. Foi procurar exílio político, porque ele sabia que Saul ia matar ele. Mas qual era dele? Vamos trazer nossas esposas. Nem que a gente arme cabanas como os nômades e como Abraão, que era peregrino no deserto, eram considerados como nômades, morando em barraco. Mas vamos trazer nossas esposas e filhos. Não tem esse homem e essa mulher, já vou terminar, que são conhecidos como pai e mãe. Se tiver o coração de pai e mãe, esteja com o coração tranquilo dentro da igreja, se o filho não estiver seguindo o mesmo caminho. Tem esse. Só se for egocêntrico. Só se for egocêntrico. Egoísta é aquele, um exemplo, veio Cláudia, eu e ela. Ainda me ligo, eu e ela. Egocêntrico é aquele que só liga para ele mesmo. Nem para a esposa, nem para o irmão, não liga para ninguém. Esse ministério não é de Deus. É seu, do diabo, de Exu Caveira, de Tranca-Rua, de São João, de São Felipe, de Santa Maria, mas de Deus não é. E não vai ter uma projeção. E ainda que você fique, como muitos estão aí, anos a fios, fazendo esse trabalho, não herdará o reino dos céus. Que lá não entra de qualquer jeito, meu amigo. A igreja você entra, em qualquer cenáculo, qualquer templo, você entra. Mas lá é completamente diferente. Então o conselho que eu dou nesta noite, vá procurar a sua família. Aonde está a sua família, vá resgatar os seus. Vá buscar os seus e traga para a presença de Deus. É o teu primeiro ministério com eloquência. Imagina como é que fica para um homem com a mulher. Imagina aí, as pessoas não falam em sua frente, mas fala por trás. Tira tanta onda, Santa Rona, mas a filha está ali na prostituição. O filho está ali assim, não fala em sua frente. Até come com você, bebe com você, dá risada, brinca, mas quando se junta com outro crente descarado igual a ele, viu fulano ali, tira a mão onda de Santa Roma, mas o filho e a filha para lá como é que anda. É assim, porque é assim que é. Então mostra a ele que você tem poder dentro da tua casa. Mostra a ele, ela, que você tem autoridade dentro da sua casa.
Porque ele aí vai se espelhar em você e vai dizer: rapaz, que coisa maravilhosa. Fica de pé em nome de Jesus e aplaude ao Senhor.